Imagine um mundo onde a lei e o amor se encontram em uma confusão intergaláctica. À beira dos 40 anos, e com uma década de experiência jurídica, o autor compartilha uma lição valiosa que aprendeu com um colega mais velho. Em um universo cheio de leis e paixões humanas, é como se um alienígena tentasse fazer malabarismos com geleia de uva em gravidade zero. Eu já tentei, e não deu certo. Eu estava quase chegando aos 40 anos e tinha aprendido muitas lições em mais de 10 anos de prática legal. Mas uma das lições mais importantes que aprendi foi de um advogado mais velho com quem trabalhei como estagiário de verão, após o segundo ano da faculdade de Direito. Um advogado tem 3 deveres, ele me disse: primeiro a si mesmo, segundo ao tribunal e por último, o cliente. Sempre certifique-se de vir em primeiro lugar, e o cliente vem por último. A razão? Porque os clientes vão te trair, ele disse, eles vão te abandonar sem pensar 2 vezes. Eu deveria ter continuado com esse advogado, mas sendo jovem e idiota, tive que ir trabalhar no centro da cidade, e ainda estou lá agora. Mas, felizmente para mim, lembrei-me dessa lição, e ela foi útil muitos anos depois, quando um cliente realmente tentou me prejudicar. Meu cliente era uma empresa de médio porte que fazia isso e aquilo e possuía coisas aqui e ali, não grande o suficiente para ser listada, mas tinha uma carteira de imóveis bastante considerável, e um dia um prédio que eles possuíam pegou fogo e foi totalmente destruído. A empresa queria receber do seguro, então eles disseram a Frank, um veterano funcionário, para lidar com isso. Frank estava perto dos 60 anos e achava que sabia o que estava fazendo. Ele não precisava da minha ajuda para lidar com o pedido de seguro, ele me disse, ele tinha tudo sob controle. Além disso, advogados são caros. Alguns caras realmente adoram não pagar honorários advocatícios, e Frank era um daqueles caras que se vangloriavam de cada centavo que conseguiam não pagar aos advogados. Lidei muito com Frank, e ele sempre estava reclamando de gastos. O segurador vai te passar a perna, eu disse a Frank. Foi apenas por sorte que eu até soube do incêndio e da perda, porque Frank não pediu minha ajuda, ele apenas deixou escapar um dia, e desde então, fiquei em cima dele, tentando fazê-lo agir com mais esperteza. Eu tive que brigar para que ele me enviasse o formulário de prova de perda para ter certeza de que ele não tinha estragado isso. Frank estragava muitas coisas, e às vezes eu me perguntava como ele ainda tinha um emprego. Mas pelo menos o formulário de prova estava ok, então era uma preocupação a menos. Você não sabe disso, ele disse. Eu pude perceber que ele só queria me tirar do telefone. Estou pago para saber quando as seguradoras estão tentando prejudicar meus clientes, eu disse, e a seguradora vai te prejudicar. Eles têm enrolado você há muito tempo com pedidos e perguntas e papelada, mas eles não vão te pagar. A menos que você os processe. Mas Frank disse que sabia o que estava fazendo, que estava tudo sob controle, e além disso, ele se dava muito bem com o ajustador. O prazo de prescrição expira em 2 semanas, eu disse, e uma vez que essas 2 semanas passarem, será tarde demais para processar. No momento em que o prazo de prescrição expirar, eles vão parar de atender suas ligações. Você receberá um e-mail final dizendo que lamenta, você está sem tempo, e será isso. Não deixe isso para a última hora. Deixe-me processar agora, e você terá o dinheiro em pouco tempo. Frank apenas disse algo como, claro, tudo bem, não me incomode, eu dou conta disso, blá, 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 e ele desligou o telefone assim que pôde. Eu enviei a ele o e-mail habitual com avisos claros e recomendações, que ele ignorou. Enviei o e-mail novamente, quando o prazo de prescrição se aproximou, enviei novamente alguns dias antes do prazo. Estarei em julgamento, e você não conseguirá me alcançar, dizia meu último e-mail, mas você precisa processar. Você tem outras firmas na lista, então escolha uma e processe. Ele nem se deu ao trabalho de responder, e fui fazer o meu julgamento. O julgamento durou algumas semanas, e nenhum e-mail de Frank. Então passou um mês, e mais um mês, e ainda nenhum e-mail. Eu imaginei que ele devia ter resolvido as coisas. Talvez Frank estivesse certo afinal, eu disse a mim mesmo, e então meu telefone tocou. Era Frank. Lembra daquela questão de seguro contra incêndio que falamos? Só tínhamos falado sobre isso umas 12 vezes. Eu imaginei que ele estava ligando para se vangloriar, então fui direto ao ponto. Então eles pagaram. Isso é ótimo, Frank. Você estava certo. Ele me perguntou do que eu estava falando e se podia ver uma cópia do pedido.
Que pedido? Eu disse. O pedido contra o segurador. Sabe, aquele pedido. Isso significa que o segurador não pagou? Eu disse. Ele desligou o telefone, e alguns minutos depois, meu computador fez um som, e lá estava o e-mail de Frank, falando sobre como conversamos, e ele me disse para processar, e ele estava preocupado quando eu não lhe enviei uma cópia do pedido, então ele estava acompanhando para obter uma cópia do pedido. Eu lhe enviei um e-mail de volta. Eu entendi que o segurador não pagou a você, exatamente como eu disse que eles não fariam, e agora que o prazo de prescrição expirou, eles disseram para você se virar sozinho, deixando-o com uma perda de milhões. É isso? Eu cometi um erro ao não ir por cima de Frank quando ele não me ouviu, mas se eu tivesse feito isso, nunca teria recebido outro arquivo dele, então não o fiz. Mas isso foi naquela época, e isso foi agora, então eu incluí o chefe de Frank e o chefe do chefe de Frank no e-mail, além de incluir Bill, o advogado interno do cliente. Bill reconheceu meu e-mail imediatamente e me ligou mais tarde naquele dia. Frank estragou tudo, ele disse, nós sabemos disso. Ele é um idiota. Então, o que fazemos? Então as desculpas dele não funcionaram, eu disse. Não. Bill explicou que tinham chamado Frank para uma sala de reuniões, mas sua história não fazia sentido, dadas todas as advertências que eu havia enviado a ele. Além disso, não haveria motivo para ele continuar enviando e-mails para o segurador se tivesse me mandado processar, uma vez que o caso fosse para o conselho jurídico. O papel de Frank estava encerrado. A empresa sabia que Frank estava inventando histórias. Então é isso, então? Bill disse, nós acabamos de perder alguns milhões de dólares. Está tudo bem, eu disse, explicando que quando percebi que Frank ia estragar tudo, entrei com uma ação contra o segurador. Porque eu havia feito Frank me enviar o formulário de prova de perda um tempo antes, eu tinha informações suficientes para entrar com a ação para preservar a causa de ação. Não era uma ótima ação e estava faltando detalhes, mas era suficiente. Você entrou com uma ação sem instruções? Bill disse. Advogados não devem entrar com ações sem instruções, porque se você fizer isso, será pessoalmente responsável pelos custos que a outra parte incorrer. É um grande problema entrar com uma ação sem instruções. Sim, eu disse, eu entrei com uma ação sem instruções. Eu abri uma cópia da ação e a enviei para ele enquanto conversávamos. Está um pouco crua, eu disse, mas sempre podemos emendar. Deus seja louvado. Bill disse, posso deixar isso com você? Claro que ele podia. O segurador estava em maus lençóis, e eu sabia que iria conseguir deles, sem problema. Alguns dias depois, recebi uma ligação de outro sujeito que trabalhava para o cliente, um sujeito com quem eu normalmente não tratava. Eles tinham uma situação e precisavam da minha ajuda. Normalmente, lido com Frank, eu disse, o que está acontecendo? O que estava acontecendo era que Frank foi chamado para outra reunião, e eles entregaram a ele uma carta de uma página, e então ele colocou suas coisinhas de escritório em uma caixa, e a segurança o levou pelos colegas até o elevador e o escoltou até o estacionamento. Adeus, Frank. Ele era velho demais para conseguir outro emprego, ou pelo menos não um decente. Foi um evento que mudou a vida de Frank, mas para mim, ele era apenas uma anedota, uma história de advertência que eu conto às vezes para jovens advogados em meio a cervejas, talvez com muita frequência, porque estou envelhecendo e tenho minhas histórias favoritas. Eu não estava tentando me vingar de Frank, de jeito nenhum, e teria sentido um pouco de pena dele se ele não tivesse tentado me prejudicar. Mas o cara que o substituiu era ótimo e nunca ficava reclamando de gastos, então estava tudo bem.